Olá, empreendedores capixabas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sebrae On. Eu sou a Jéssica Tristão, atuo na coordenação do portfólio do Sebrae Espírito Santo e estou aqui hoje com o convidado Paulo Lisboa. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. Olá, Jéssica, é um prazer estar aqui e a vocês também. Um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhando alguns conhecimentos acerca do tema da liderança. Bom, o Paulo está aqui hoje, para tratar esse tema tão importante que é a liderança empresarial. Paulo Lisboa é pedagogo, especialista em gestão escolar, qualidade, gestão empresarial e gestão de pessoas. Ele foi livreiro por 18 anos, secretário de Cultura em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e desde 1999 atua como fornecedor, como consultor e instrutor do Sebrae Espírito Santo. É facilitador do Empretec e diversas outras soluções do Sebrae, principalmente de empreendedorismo e liderança. Paulo, então, para começar aqui o nosso bate-papo, queria saber, os líderes nascem prontos? Jéssica, essa é uma pergunta recorrente. É comum as pessoas perguntarem se líderes nascem prontos. Assim como empreendedores, tem gente que acha que a pessoa já nasce empreendedora, né? Bom seria, se a gente pudesse desenhar o tipo de pessoas que a gente quer como filho e chega na maternidade e fala, eu quero um filho assim, que tenha essas características de líder, né? Então, na verdade, não nascem prontos os líderes. Há uma exceção de algumas pessoas que têm lá, não sei se por conta do DNA, que desde cedinho já começa a liderar, né? Mas o líder ele pode ser preparado, ele pode ser ensinado. Então, liderança se aprende. E é interessante que é um aprendizado que ele não está limitado a um tempo. Você não estuda 3 anos e vira líder, né? É um aprendizado contínuo. Então, aprende-se à medida que lidera. Por exemplo, eu desde cedo eu comecei a perceber que eu tinha uma tendência para liderar. Por quê? Na escola, quando eu tinha um trabalho na escola, geralmente eu falava, pessoal, vamos fazer desse modo assim, e deixa que eu apresento. Então eu já chamava para mim a responsabilidade. Então isso é uma tendência para a liderança. Eu não sei se já aconteceu com você, ou você conhece pessoas que fizeram isso na escola. Então desde muito cedo. Eu, com 15 anos, eu liderava um grupo de jovens, né, juntamente com mais alguns líderes, que era um grupo grande lá em São Paulo, em Osasco, onde eu morei. Então, com 15 anos, já tinha saído da escola, não, mas estava na escola, mas já saí para um outro tipo de liderança, uma liderança num grupo religioso. Então, era na escola, depois no grupo religioso, aí com 18 anos fui trabalhar, e ali eu já me destaquei também. Então, a liderança, na verdade, foi entrando aos poucos na minha veia, e eu não me eximi da vontade de liderar, chamado, né? Do chamado, digamos, do chamado para liderar. E então assim se percebe pessoas que têm tendência para liderar. Algumas assumem isso e desenvolvem, outras não. Outras se encolhem e prefere ser liderado. E isso também não tem nada contra isso. Isso é também um jeito de conduzir a sua vida. É escolha, na verdade é escolha, sim, né? Sim. A nossa vida é feita de escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo alguma coisa. O tempo todo. Então, ser líder ou não é uma escolha também. Legal. Bom, você falou, sobre a possibilidade de desenvolver a liderança em toda e qualquer pessoa, né? Você mencionou sobre a tendência que algumas pessoas têm e outras podem ter e decidir por não atuar com essa tendência. E quem não tem, consegue também desenvolver a um nível de quem já nasceu com essa tendência, Paulo? Pois quando a pessoa nasce com a tendência ou desde cedo descobre e gosta, porque tem isso também, né? Que tem que gostar dessa disposição, porque tem que ter disposição para liderar, né? Tem que encarar desafios para liderar. Não é simples assim, começa a liderar e pronto, as pessoas vão fazer aquilo que você quer, né? Porque liderar é fazer com que as pessoas façam, né, o que você quer que seja feito. Depois vamos definir melhor liderança, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão da definição de liderança. Mas se a pessoa não quer, aí não tem jeito. Mas uma pessoa, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que é muito introvertida, tímida, gostaria de perder a timidez e gostaria de exercer a liderança, se ela quiser, ela consegue. Desenvolvendo alguns atributos. Um deles é da comunicação.
Outro atributo é do relacionamento, né? Se é uma pessoa que não quer se relacionar com ninguém, ela não vai ter, ela vai ter muita dificuldade, né? Vai ter jeito, ela vai ter muita dificuldade de liderar. E, na verdade, a liderança ela começa pela autoliderança. É quando eu descubro que eu sou capaz de, por exemplo, controlar a minha reação às emoções. Eu não sei se você já ouviu, se o nosso ouvinte já ouviu isso, mas você não tem controle total sobre as suas emoções. Mas você tem controle total sobre a sua reação às emoções. Sim. Então, a pessoa que é introvertida, que não quer se comunicar, então ela vai ter muita dificuldade de liderar. Agora, se ela, num determinado momento... Eu já peguei clientes assim, né, para mentorar, que ela falou, eu sou muito tímido e tal. Aliás, foi até uma moça muito tímida, mas eu gostaria de liderar, gostaria de expandir, porque eu tenho conhecimento, né, mas eu quero desenvolver a habilidade da liderança. E a gente foi fazendo um trabalho, e ela foi se soltando mais, né? Não vai ser uma liderança expansiva, mas vai ser uma liderança. Ainda assim vai ser uma liderança. Ainda assim vai ser uma liderança. Legal, porque tem muito profissional que é bastante técnico e é excelente no que faz, mas não tem essa habilidade e vê a importância de desenvolver. E é possível, pode ser uma liderança um pouco menos expansiva, como você mencionou, mas ainda assim pode inspirar toda a equipe que trabalha com porque ela. Um dos atributos da liderança, o líder precisa ter... e aí entra no processo de desenvolvimento. Ele precisa desenvolver competências que a liderança exige, nós mais adiante talvez falemos disso, né? Ele precisa começar a desenvolver a habilidade, e qualquer habilidade, e a liderança é inclusa, você só desenvolve à medida que exercita. Né? Se você exercitar, por exemplo, a habilidade de falar um idioma, à medida que você usa o idioma, você desenvolve a habilidade. Tudo é prática, então, tudo né? é prática. Você tem a competência, o conhecimento das regras, né? E aí você vai desenvolvendo a habilidade. Mas a habilidade você também não desenvolve se você não sair na prática, né? Se você não praticar. Então, é o que se fala em vendas, né? Que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Para a liderança é a mesma coisa. Mas entra outros dois valores, que hoje se fala também em vendas, mas para liderar também, que ao invés de ser chá só, né, a sigla chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, é o elemento chave. Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e entrega. O líder também tem que desenvolver com essa pegada, né? Então ele tem que ampliar o seu conhecimento, desenvolver a sua habilidade de liderar, ter a atitude para liderar, né? Que valores que ele defende, que ele quer que a equipe dele, os liderados defendam e vivenciem os valores, e como é que é a entrega, como é que ele entrega os resultados que ele entrega, né? Como é que ele consegue que os liderados entreguem o resultado que ele deseja que seja entregue. Muito bom, Paulo. E o que leva uma pessoa a querer ser líder? Né? Você mencionou sobre, às vezes, a necessidade que a pessoa vê ali. Mas o que mais, além disso, pode fazer uma pessoa se inspirar para se desenvolver como líder? Obrigado pela oportunidade da pergunta. E eu vou usar aqui um estudioso do assunto do relacionamento humano e fala muito de liderança, fala de trabalho de equipe, que é o Patrick Lencioni. O Patrick Lencioni é um livro que eu ganhei recentemente, aliás, ele está aqui, né? Esse livro é O Espírito da Liderança. Então, esse livro do Patrick Lencioni, ele traz aqui o seguinte, que 2 motivos levam uma pessoa a querer liderar. Um deles é o servir. E ele diz mais, né? Se fala muito em liderança servidora, tem um livro, O Monge Executivo, do James Hunter, e o segundo livro dele é A Liderança Servidora. E o Patrick Lencioni diz o seguinte, não existe possibilidade de liderar se não for pelo serviço. Então é servir aos liderados e não servir-se dos liderados. E aí a gente tem que recorrer ao maior líder da história da humanidade, né, que está aí há 2000 anos, 2000 e tantos anos, no topo da liderança, que é Jesus Cristo, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Até uma vez, numa disputa entre os discípulos lá, quem seria o maior, né, quem seria o melhor e tudo mais, Jesus falou sobre isso, que é o serviço. Maior é aquele que serve, né? E quem é maior e que serve, ele não precisa chamar atenção sobre ele. O trabalho dele chama atenção. Então, um dos motivos é o serviço. O outro motivo é a busca da recompensa.
Uma outra razão, outro motivo para querer servir é a busca da recompensa. Eu trabalho há tantos anos nessa empresa, um dia eu quero ocupar um cargo nessa instituição, um dia eu quero ocupar um cargo de liderança. Então é a busca da recompensa, do status, do melhor salário, do reconhecimento das pessoas que vão nomear essa pessoa para a liderança. Então esse é um segundo. Só que esse, embora seja um tanto quanto comum, ele não é legítimo. Né? Ele não é ilegal, mas ele não é legítimo, né? Porque a liderança do servir, ela brota naturalmente, ela surge naturalmente, né? Eu já tive na minha passagem pela vida, já que eu citei a mim mesmo agora há pouco, né, momentos que eu quis liderar pela recompensa. E aí é interessante que não dá muito certo. Os resultados não são tão satisfatórios como aquele quando é o outro motivo. Que eu entro para servir, que eu né, me coloco à disposição ali. Isso faz uma diferença muito grande, porque as pessoas percebem. Né? Não é algo imposto. Isso inspira as pessoas também, né? Aliás, é uma outra definição de liderança. Liderar é inspirar pessoas. Né? E é muito gera confiança. Gera né? confiança. É um processo leve de liderança. Né? O outro, pela recompensa, como a pessoa quer recompensa e reconhecimento, ela quer se manter, às vezes ela parte para uma liderança que não é a liderança adequada, né? A liderança fluida, aquela que vai natural. Ocorre naturalmente. Ocorre né? naturalmente. Né? Legal. E quais são as maiores responsabilidades de um líder, Paulo? Seja qual for o motivo, né, que ele assumiu a liderança, o que ele mais, né, precisa entregar, o que é de responsabilidade dele ao assumir aquele cargo, ao assumir aquela postura perante um time, perante uma equipe? Primeiro eu destaco que é o processo de conduzir pessoas a resultados excepcionais. Né? Essa é uma das responsabilidades. E para exercer essa responsabilidade, o líder precisa extrair dele o seu melhor e extrair das pessoas o melhor delas. Tão bom que nem elas às vezes descobrem que sabiam que elas tinham esse melhor dentro dela. Então liderar é extrair potencial do outro, é reconhecer que o outro pode, mesmo quando a própria pessoa acredita que ela não pode. Então, essa é uma das responsabilidades do líder. É uma responsabilidade grande, uma missão muito nobre, né? Porque você faz pelo outro, no sentido de extrair o que o outro tem de melhor, como você mencionou, o que às vezes nem a pessoa sabe que ela tem, né? Verdade. Ela não reconhece, exatamente. E é muito disso, a gente lida com muitas pessoas assim, Jéssica, tanto no trabalho como de liderança, né? Mas nesse meu trabalho de mentoria, eu me deparo com muitas pessoas que a gente começa a trabalhar e você começa a dar crédito à pessoa, falar, poxa, você pode, você é capaz, olha, se você quer isso, você é capaz, né? E às vezes a gente vai tirando dela, através de perguntas, soluções que ela não tinha pensado ainda. Porque é interessante que o bom líder, e aí seria outra responsabilidade dele, que é ter uma escuta atenta. Ter uma escuta atenta. E há uma diferença muito grande e crucial entre ouvir e escutar, que eu gosto sempre de mencionar. Ouvir é ter o aparelho auditivo funcionando, por isso você ouve. Escutar é processar aquilo que você está ouvindo. E eu costumo, quando eu estou numa sala de aula, ou numa palestra, num treinamento, eu costumo alertar o pessoal para o seguinte exemplo, né? Se passar um carro lá fora e buzinar, nós aqui que temos o aparelho auditivo funcionando, vamos ouvir. Mas nós não vamos escutar, porque nós não processaremos esse barulho que foi ouvido. Isso passa batido. Passa batido, a gente não vai dar importância. A não ser que a gente esteja mais diretamente envolvido com aquilo ali. Aí sim, né? Porque aí você está no processo de escuta. Quando eu estou numa sala fechada, que tem ar-condicionado, eu até chamo a atenção, olha só. Aí eu faço aquele silêncio, todo mundo silencia, eu falei, o que vocês estão escutando agora? O pessoal, o ar-condicionado. Eu falei, pois é, vocês já estavam ouvindo, só que não estavam processando aquilo que vocês estavam ouvindo, quer dizer, não incomodava, não gerava incômodo, não gerava desconforto, agora vocês estão escutando. Daqui a pouco vocês voltam a ouvir só e pronto, não atrapalha mais. E eu faço outra distinção entre o entender e compreender. Entender é porque se fala o mesmo idioma. Então as pessoas entendem, as pessoas que estão nos ouvindo estão nos entendendo porque estamos falando aqui em português. Se estivesse falando em outro idioma, a pessoa só entenderia se conhecesse o idioma. Agora, compreender depende de escuta, o entendimento depende de ouvir, a compreensão depende de escutar.
Porque, vou dar um exemplo simples. Às vezes você pede para uma pessoa fazer alguma coisa e você fala assim, fulano, você entendeu? Ela fala, entendi. Ela vai e não faz. Então ela não compreendeu, ela não processou o que ela escutou. Ela não escutou, né? Ela só ouviu e por isso ela entendeu. Exatamente, ela não escutou. Então ela não processou, consequentemente ela não compreendeu, consequentemente ela não vai fazer, ou vai fazer meia boca, né? Então para fazer aquilo que está sendo pedido eu preciso escutar e compreender. Então o líder ele tem que ter muita ciência disso, ele tem que ter conhecimento disso. Então quando ele falar alguma coisa, ele precisa saber se as pessoas estão escutando e se elas estão compreendendo. E como que se faz essa checagem ali quando você tem essa comunicação? Porque às vezes para você é muito claro o que você está falando, é simples, mas pode estar acontecendo esse processo, né, da pessoa apenas ouvir, não escutar, apenas entender e não compreender. Como que um líder faz essa checagem? Excelente pergunta. O corpo fala, né? Livro do Pierre Weil. O Pierre Weil diz o seguinte, que o nosso corpo fala. Então, o líder, quando ele está falando com alguém, ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo. 100%, né? Ele tem que estar presente. 100% presente. E aí, como é que ele sente o 100% de presença do outro? Através da expressão corporal do outro. À medida que eu vou falando com você, você está olhando para mim, né? Eu percebo que a sua face muda, a sua expressão muda. E isso é processo de compreensão. A pessoa, quando está só ouvindo e entendendo, ela não faz nenhuma menção de, puxa, que legal, ela não faz nenhuma, ela não gera um movimento de compreensão. Né? O movimento de compreensão ele é quase que espontâneo. Né? Ele vai acontecendo, a pessoa vai fazendo as expressões ou mudando o corpo, né? Então dá para perceber isso. E em último caso, se ele não percebe isso, você fala assim, você compreendeu? E se a pessoa fala, compreendi. Então você pode me explicar? Isso é uma checagem. É um jeito de checar. Você pode me explicar o que você entendeu? Isso. Com as suas palavras. Com as suas palavras, você pode me explicar o que você compreendeu. O ideal é usar a palavra, o verbo adequado. Você pode me explicar o que você compreendeu do que você escutou? Então já vai chamando a pessoa a trabalhar melhor essa questão da escuta e compreensão. Escuta e compreensão, escuta e compreensão. Olha, isso inclusive nas empresas, Jéssica, gera economia imensas, economia muito grandes, porque nada custa mais do que o retrabalho. Certamente. Tudo aquilo que você vai fazer de novo e às vezes de novo, tem um custo. Né? De tempo, às vezes de material, Sim. de uma pessoa que está ali colocando a energia dela à disposição. Então faz diferença. Eu estou falando de empresa, mas serve para instituição, serve para igreja, serve para a família. Na família, quantas desavenças ocorrem por falta de compreensão efetiva. Né? Às vezes um casal que está conversando, um entende uma coisa e o outro disse uma outra coisa, e aí tem que checar a compreensão. Né? Então isso elimina aí uma série de desacordos, inclusive. Certamente, muito legal. Assim, a importância da comunicação assertiva e também do entendimento se o outro está realmente, da compreensão, né, se o outro está alinhado com o que está sendo falado, né? Ali naquele momento, né? Porque nada é mais ruim do que a livre interpretação. A livre interpretação, cada um faz a sua, né? Por isso que tem que se buscar a compreensão e não a interpretação. Né? Então a comunicação é um fator chave, é um outro fator, né? E quando eu falo de escuta atenta, eu estou falando de comunicação no seu mais amplo aspecto, né? Porque você escuta o que o outro fala e você pondera sobre aquilo que ele está falando, mas no momento adequado. Porque senão não fica, vira monólogo e não diálogo. Né? Escuta atenta significa realmente escutar o outro e eventualmente fazer perguntas. Isso é outra competência do líder. Necessária de um líder. O líder, quer dizer, então tem a questão da escuta atenta e a outra questão é a capacidade de fazer perguntas. O líder, de um modo geral, o bom líder, ele não dá respostas o tempo todo. Ele não dá os caminhos. Não dá os caminhos o tempo todo. Porque eu estou dizendo o tempo todo. Tem momento que tem que você dar resposta, tem momento que você tem que dar os caminhos. Em função da necessidade, em função da urgência, às vezes da situação, né? Aí dá os caminhos. Mas o líder faz perguntas. Né? E quando ele faz perguntas, ele gera no outro a possibilidade do outro extrair do seu potencial aquilo que ele sabe sobre aquele assunto.
Ele dá ao outro a oportunidade de falar o tanto que ela sabe. Ele dá ao outro a oportunidade de dizer, olha, sobre isso eu não sei, me explica. Inclusive, isso também é uma oportunidade. Interessante, são aprendizados socráticos, inclusive, né? Exatamente. Muitas respostas estão dentro de si. Você precisa conseguir extrair aquilo, né? E eu acho que é uma forma também de se gerar autonomia, né? No outro profissional, de você buscar informação, de você aumentar a sua autoconfiança. Às vezes, antes de perguntar, você já pode pesquisar aquilo ali, você já pode trazer a solução. Isso é muito legal, né? E é interessante que você está falando que a maioria das perguntas, a pessoa que pergunta tem a resposta. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Não, então, o líder, quando ele pergunta, ele tem a resposta. Ah, mas se ele tem a resposta, porque ele já não diz a resposta. Mas aí ele não valoriza o outro. Sim. Quando ele dá tudo pronto, quando ele dá as respostas. Aliás, um grande perigo nos relacionamentos, aliás, é uma das bases de poder, né, do exercício de poder, tem as 7 bases, uma delas é a competência. Ela é muito perigosa, porque quando a pessoa mostra muita competência dela, os liderados ou os colaboradores tendem a não fazer porque só fulano tem a competência. Vou dar um exemplo. Eu peço você para fazer algo para mim e você faz mais ou menos. Aí quando eu chego, eu falo, ô Jéssica, não é assim que eu quero, deixa aqui que eu faço. Aí você não gosta, mas tudo bem. Aí numa segunda vez que eu peço, pô Jéssica, não é assim que eu quero, aí eu trago para eu fazer. Numa terceira vez, há uma grande probabilidade de você nem fazer, nem começar. Ah, não vou fazer porque o Paulo nunca não gosta do jeito que eu faço, nunca tá bom para ele e tal. Então ela é perigosa nesse sentido. Aí acaba que o líder, e um líder mesmo não faz isso, né? Mas uma pessoa que está num processo de liderança, ou um empreendedor que está começando um negócio e que ele vai precisar liderar, que é interessante, o empreendedor ele precisa aprender a liderar. Né? O empreendedor que aprende a liderar, o negócio dele cresce, desenvolve, ele consegue desenvolver a empresa dele, abrir outros negócios, inclusive. Mas então a competência é perigosa nesse sentido. E aí o líder, o que ele faz? Não, vamos fazer junto dessa vez. Vamos fazer junto. De que modo você faria? Aí faz pergunta. O que você acredita que aconteceria se fizer desse modo? Pergunta, de novo. Ah, não, acho que vai ficar melhor, então faz desse modo. Aí tá. De que outro modo você pode fazer? Então, à medida que ele vai fazendo perguntas, ele está ajudando o outro a crescer. Ele está descortinando, né, um novo horizonte, abrindo cortinas de um novo horizonte para a pessoa. Abrindo a mente da pessoa para novas possibilidades. Na prática, então, numa situação como essa, em que o líder não aprovou uma entrega feita, né, por um liderado. Numa segunda vez, por exemplo, né, ele pediu, né, e a entrega não veio como esperado, digamos assim. É chamar, vamos aqui fazer junto. É um caminho? É um caminho. Uma outra possibilidade é falar, fulano, olha só, eu acredito que você possa fazer melhor do que você fez. De que modo você acredita que isso pode ser feito melhor do que está? Você lançou um desafio para o outro. Primeiro você deu um feedback positivo. Né? Falando que eu acredito que você pode fazer melhor que você já fez. Confie em você. Confie em você. Né? Você está elevando, né, a autoconfiança da pessoa. Né? De que modo você acredita que você pode fazer isso melhor do que você fez agora? Você está levando a pessoa à reflexão. Aí ela vai, naquele momento, expor. Eu acredito que se fizer desse modo. Pô, excelente. Então vamos fazer o seguinte, faz de novo desse modo que você falou que dá. Né? Se a pessoa não der a resposta que você gostaria de ouvir, você pode fazer uma outra pergunta. Bom, esse modo é um. Qual outro modo que você acredita que pode ser feito isso? De que outra maneira? Você abre outra possibilidade. É levar a pessoa a tirar dela, extrair dela. Porque nós encontramos no dia a dia, Jéssica, pessoas que vão fazendo e depois entram no automático. E é no automático que acontecem os acidentes. Né? Quando a pessoa isso eu já estou cansado de fazer, eu já sei como é que eu faço com os pés nas costas e tal, aquelas expressões famosas, né? É aí que mora o perigo. Né? Então é extrair do outro o melhor. Porque todos nós precisamos assumir o compromisso de fazer hoje melhor do que fez ontem. Certamente. É o processo de evolução contínua. Né? Então, e outra responsabilidade do líder, no meu ponto de vista, é a importância dele buscar e dar feedbacks.
Eu podia usar só o dar feedbacks. Não, o líder também tem que buscar feedback. Né? Então, o que é o feedback? É o retorno daquilo que foi feito, é o retorno daquela ação. Né? Então, é fazer, né? E comemorar quando foi celebrar, bom. Celebrar, né? quando puxa, fulano, excepcional, ficou muito bom. Né? Parabéns, eu não esperava outra coisa de você, realmente. Porque quando você faz isso, ainda além de celebrar, você está comprometendo mais a pessoa. Ela não vai fazer de qualquer jeito. Ela não vai fazer de qualquer jeito. Então, ela vai através desse reconhecimento, ela vai perceber que ela fez bem feito e que ela precisa continuar fazendo bem feito, porque vai ter celebração. Manter o nível, né, da entrega, e que haverá um reconhecimento, no mínimo, uma celebração, né? No mínimo, manter o nível da entrega. Mas a tendência do ser humano quando ele é reconhecido, é fazer um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. É como o desportista, né? Quando ele sobe no pódio, ele já está pensando na próxima, fazer melhor da próxima vez. Né? E nós estamos aí numa corrida, né? Todos nós, né? Não somos ainda que não desportistas, mas estamos todos numa corrida. A gente não sabe quando termina essa corrida. Né? Então eu preciso ter o compromisso de fazer cada dia melhor aquilo que eu faço. Né? Certamente. Porque eu não sei quando vamos ser chamados. Né? Então, e nós, na verdade, estamos... Tem gente que fala assim, tem gente que não constrói legado. Isso não é verdade. Todos nós deixamos um legado. Agora, vai ser um legado para ser celebrado com satisfação ou um legado para lamentar? Então, para não deixar um legado para lamentar, é preciso que cada dia eu queira fazer melhor aquilo que eu faço. E isso é o papel do líder, chamar cada um a responsabilidade de fazer o melhor. Né? Cada dia fazer o melhor. E para ele conseguir chamar cada liderado, cada colaborador a fazer o melhor, é preciso que ele entregue o melhor. Sim. Então a responsabilidade começa nele. E como você mencionou, os feedbacks, eles podem e devem, né, ajudar nesse sentido de extrair e de levar a equipe a fazer o seu melhor, né? Porque o feedback, seja ele no sentido da celebração ou mesmo o feedback construtivo, ele faz com que a pessoa consiga também saber onde melhorar, como melhorar, e isso tudo é uma responsabilidade do líder, né, Paulo? Sem dúvida. Você deve saber, né, que muita gente deixa as empresas, deixa as instituições, se afasta às vezes de uma igreja por conta da liderança. Ou da falta da liderança, ou exercício equivocado da liderança. Né? Então, a pessoa prefere se afastar. E isso, muitas vezes, é por falta de busca e de entrega de feedback. Né? A pessoa, vamos pegar um exemplo de uma empresa. A pessoa está na empresa há 5 anos. Nunca ninguém falou para ela que o serviço dela é bom, ou se é ruim, ou mediano. Nunca ninguém deu nenhum feedback. Chega um momento que ela cansa. Né? Então, daí a importância de as empresas terem essa preocupação de dar retorno, de fazer feedback. E esse feedback, necessariamente não é aquele feedback 360, todo mundo avalia todo mundo e fica só num formulário. Né? É feedback de conversa mesmo. Sentar, chamar conversar, chamar para uma conversa, ouvir a pessoa. E o que eu disse, né? O líder também tem que buscar feedback para ele. O que você acredita que eu poderia melhorar no nosso relacionamento? O que você acredita que eu poderia melhorar no nosso trabalho? Então hoje eu saí de uma empresa, estou fazendo um trabalho lá, e nós juntamos um comitê para a implementação das melhorias sugeridas pelos funcionários. Então, um comitê eleito pelos funcionários, e nós tivemos a reunião para ver que mudanças nós precisamos fazer. Mas eu comecei falando o seguinte: a mudança que a gente faz na empresa tem que passar pelas pessoas, porque a empresa não existe sem as pessoas, a instituição nenhuma existe sem as pessoas. Agora, a mudança acontece quando eu mudo. Então, a primeira mudança tem que começar dentro de mim. Então, nós que estamos aqui, falei para eles, né, nesse comitê, nós precisamos fazer um movimento de mudança aqui na empresa. Eu me incluí porque eu estou lá desde maio fazendo esse trabalho. Então, é uma mudança que nós vamos implementando em nós, depois naqueles que estão junto conosco. Daqui a pouco a empresa muda. Né? E ela mudando para melhor, todo mundo ganha com isso. Certamente. Né? Paulo, você estava comentando, né, sobre, às vezes, as pessoas saírem de grupos, de instituições, de igrejas, devido a uma liderança com a qual eles não se identificam,
com a qual eles não concordam em alguns pontos. Eu queria aproveitar essa deixa para entrar em quais são os tipos de liderança, né, que existem. Porque até as pessoas podem se identificar mais com alguns, né? Acredito que não há um melhor. Acho que existem tipos e tipos, né? E as pessoas podem se enquadrar de acordo com seus perfis também, né? Fala um pouquinho pra gente sobre os tipos de liderança. E aí eu vou buscar um outro autor que é conhecidíssimo, que é o Daniel Goleman, né? Considerado o pai da inteligência emocional, né? Foi ele que difundiu mundo afora a inteligência emocional, e ele tem um livro que trata sobre liderança, e ele fala dos tipos de liderança. Eu vou destacar alguns aqui, né? Uma delas é a liderança autoritária, né? Aquela liderança que vem de cima para baixo, né? Geralmente quem exerce é hierarquizada, né? E que o líder que tem essa pegada de liderança, ele fala, olha, vai ser feito desse modo. Ele geralmente não ouve os seus liderados. Mas aí pode me perguntar, né? Já perguntaram a ele, né? Acredito, né? Mas essa liderança, ela é necessária? Em alguns momentos, sim. A liderança autoritária, em alguns momentos, é. Por exemplo, chegar a um trabalho com urgência, né? Que tem que ser feito e não tem muito tempo para fazer. Não dá para ser muito democrático. Não dá para ser democrático, que é outro tipo de liderança. Já vamos falar dela, né? Não dá para falar, pessoal, o que vocês acham se nós fizermos isso aqui, de que modo? Não dá tempo. Ele fala, pessoal, isso aqui nós vamos fazer desse modo aqui. Tá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tá? E já distribui as tarefas, já distribui entrega as atribuições de cada um e olha, nós temos tanto tempo para fazer. Então não dá tempo. Então, às vezes, ela é necessária. Só que se ela for exercida o tempo todo assim, espana. As pessoas vão, né? Desgasta o relacionamento fica insuportável. Vai acontecer que no domingo à noite a pessoa vai bater na cabeça às 10 da noite e falar, meu Deus, amanhã começa tudo de novo. Amanhã tem que enfrentar o meu chefe lá, o meu líder. E essa pessoa, se ela for recorrentemente assim, ela é mais chefe do que líder. Né? E eu acho que uma liderança desse tipo o tempo todo, ela também, de certa forma, ceifa a inovação, né? A criatividade. Totalmente. A possibilidade de você fazer coisas novas, né? Porque você está sempre ali num ritmo e sempre tudo deliberado como tem que ser, né? Você não pode pensar em outras coisas de formas diferentes, né? Você tem que seguir. Tem que seguir aquilo ali, quer dizer, aquela cartilha, e a cartilha vem de cima para baixo, né? Naquela página só, não é a cartilha inteira, aquela página, tem que ser desse modo. E aí gera um desgaste, as coisas não fluem, né? Há a possibilidade, inclusive, de boicote, a possibilidade de fazer meia boca, vai receber bronca de todo jeito, se faz bem feito recebe bronca, se não faz recebe bronca, quer dizer, então essa liderança, se ela for recorrente o tempo todo, vai gerar desgaste, ela não é positiva. Né? Um outro tipo de liderança, que é o contrário, é a democrática. Né? Então é aquele líder que ouve as pessoas. Pessoal, nós temos essa atividade, nós temos isso daqui para fazer, como é que vocês acreditam que pode ser feito? Então ele ouve as pessoas envolvidas no processo, se tem muita gente envolvida, ele vai chamar os líderes principais, né? Isso é outra coisa. Então tem que ouvir todo mundo? Não, às vezes não tem que ouvir todo mundo, mas tem que ouvir aquelas pessoas que vão disseminar aquilo lá. Então ele ouve as pessoas, ele não impõe, o líder democrático nunca impõe. Quando ele impuser, ele parte para autoritária, que às vezes é necessária. Né? Então, a democrática ela pode incluir a autoritária. A autoritária, que é recorrente, ela jamais inclui a democrática. Sim, né? Sim. Uma outra liderança é a coercitiva. Paulo, só antes de entrar no detalhamento da coercitiva, uma dúvida em relação à democrática. Um líder que é democrático, quando ele vai atuar de maneira autoritária devido a alguma necessidade ali, também, né? Uma demanda urgente que precisa ser entregue, como a gente estava falando. Como que a equipe reage? Bom, aí é que está, o interessante é isso. Como ele é sempre democrático, e ele geralmente vai explicar por quê. Pessoal, nós estamos com uma situação agora que é urgente, não tem como ouvir todo mundo. Então eu já pensei isso, chamei, inclusive o democrático, quando é autoritário, geralmente ele não vai sozinho.
Ele chama pelo menos uma equipe. pessoa, né? Fulano, nós estamos com essa situação aqui, a gente tem que passar para os outros 10, né? Essa situação e tal, o que você acha de fizermos desse modo? Geralmente ele consulta alguém. Aí depois ele leva para os demais e fala, vai ser desse modo, né? Porque não é recorrente, eventualmente ele precisa usar ali da autoritária. Acho que o ponto de observação, né, desse tipo de liderança é quando você realmente precisa cumprir prazos, né, que são demandas recorrentes em relação a prazo, né, os prazos existem, de às vezes você conseguir realmente conciliar, né, ouvir as pessoas-chave, entender os processos-chave, fazer todo mundo fazer parte efetivamente daquilo e cumprir, né, o prazo. Então, é um desafio também, né, Paulo? É um desafio de todo modo. Agora, eu costumo dizer também o seguinte, Jéssica, quando eu falo de urgente, eu não estou falando do urgente do dia a dia. É aquele urgente que vem de fora. Porque tem urgente que vem de fora que não tem jeito, ou de cima, ou do lado, vem de algum lugar. Não é do dia a dia. Porque o urgente do dia a dia é quando o importante não foi feito quando deveria ter sido feito. Aí virou urgente. Né? Aí virou urgente. Né? Porque o líder, ele tem que ter a preocupação de planejar. Né? E os liderados também planejar. E quando ele planeja, geralmente ele chama os liderados. Né? E bem planejado, você vai incluir no planejamento aquilo que é importante. Né? O que é prioritário fazer, vai estar lá no planejamento. Então a tendência é não ter urgente. Agora tem urgente que vem de fora, mudou o clima, mudou a situação, mudou, o mercado mudou, alguma coisa que aí ele tem que partir para cima, não tem jeito de fazer. Né? E às vezes ele tem que exercer a liderança autoritária para cumprir o prazo, né, que veio de fora. Né? Quando é o caso de uma demanda urgente como essa que você disse, que não é do dia a dia, tem que fazer, e às vezes quando não é o caso, também pode-se praticar um não. Né? Pode acontecer de não ser feito. Aquilo não foi feito no tempo em que era algo importante, pode ter virado uma urgência que em um dado momento já se entende que aquilo não deverá ser feito, porque tem outras demandas mais importantes do que aquela. Isso é interessante você falar também, eu costumo dizer muito o seguinte, você quando está planejado, toda pessoa que está bem planejada, ela consegue lidar com as urgências e com as... aquelas coisas que surgem do nada, assim, com as demandas, vamos chamar de urgente mesmo, tem um outro nome que não estou me lembrando agora, mas com os imprevistos. Imprevisto geralmente é uma urgência, surgiu assim do nada e tal. Então, quando eu estou planejado, eu consigo pesar. Primeira pergunta, quando alguém me demanda algo que é urgente, eu costumo perguntar, urgente para quando? Porque quando eu ouço urgente, geralmente eu entendo que é para agora. E às vezes urgente não é para agora, é urgente para essa semana. Bom, se é urgente para essa semana, hoje é dia tal, então daqui a 2 dias eu posso fazer. Então você não atrapalha o seu planejamento. Sim. Quando é um urgente, não, é urgente para agora, começar a fazer agora. Aí você olha no seu planejamento e se você é um superior, você vai falar, olha, eu tenho isso para fazer, se eu deixar de fazer isso, que é importante fazer, isso aqui também vai virar urgente. Então, se eu parar de fazer isso, vai virar urgente. Eu cuido desse urgente agora ou cuido desse que é importante, que não é urgente ainda. Para não virar urgente. Para não virar urgente. Ah, não, faz isso primeiro e depois você cuida desse, porque isso aqui dá para esperar um pouquinho. Então, eu preciso aprender a fazer perguntas, de novo. E aí, como líder e como liderado. Sim. Né? Esse dia eu estava atendendo uma pessoa, aliás, aqui da instituição até, que falou, olha só que interessante. Eu estava explicando para ela como dizer não dizendo sim. Né? E tem uma tarefa. Jéssica, eu posso fazer isso que você está me pedindo sim. Só que eu posso fazer só para quinta-feira. Eu estou dizendo sim para você. Mas só que dentro das minhas condições, minhas possibilidades. Né? Então, o líder precisa trabalhar com essa disposição. Ele como líder e o liderado, naquele momento, na verdade, todo liderado, se ele quiser, tem um momento que ele vai assumir a liderança. Nós chamamos de liderança situacional. Diante de uma situação, aqui no estúdio, por exemplo, quem nos lidera é o Luiz e a Ana. Porque são eles que entendem do assunto. Né? Eles vão dizer, fala mais baixo, mais distante do microfone, são eles que entendem do assunto. Então, é liderança situacional. Então, quando eu digo, olha, eu posso fazer sim, mas
coloco as condições, a pessoa pode escolher. Não, pode ser ou não, então vou passar para uma outra pessoa. Vou resolver, né? de outra Vou forma. resolver de outra forma. Então tem como dizer não dizendo sim. Legal. Se a pessoa falar, não, para quinta-feira dá e tal, maravilha, fica tudo bem. É bom para você, é bom para mim. Legal. Não, são dicas, assim, super relevantes e até antes da gente seguir aí nos tipos de liderança, né? Acho que é legal a gente reforçar a importância do planejamento, né? Fundamental. Da gente ter essa agenda semanal, quinzenal, mensal, dentro do que for possível para a gente seguir aquele plano e a gente, inclusive, conseguir atender a imprevistos quando eles acontecerem, né? A gente entendendo, inclusive, isso que você mencionou, o que é importante para que isso que é importante não vire uma urgência amanhã, na semana que vem, e a gente evite ter aquele ciclo do apagar incêndios, como se dizem, né, Paulo? Isso. Muito legal. Mas a gente estava falando mais, então, sobre a liderança democrática. Aí a gente entrou, né, nesse conceito aí de gestão do tempo, de gestão de demandas, do que é urgente, do que é importante, do dizer não, dizendo um sim, que é também a gente se posicionar e atender dentro do nosso prazo, de modo que as nossas demandas que são importantes não deixem de ser feitas. E os demais tipos de liderança também, como que ficam nesse contexto todo? Pois eu costumo dizer, dos tipos de liderança que você está falando? Isso. Vou voltar. Mas antes quero fazer aqui uma observação. Eu falei do urgente, importante, e não falei de uma outra situação que é o circunstancial. Aliás, quem trabalha muito bem isso, na tríade do tempo, é o Gustavo Cerbasi. Ele trabalha muito bem. Não, Christian Barbosa. Christian Barbosa trabalha muito bem essa questão na tríade do tempo, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial, o que eu costumo chamar de secundário. Né? Porque no nosso dia a dia tem coisas que são secundárias ou circunstanciais. Aparece do nada assim, aparece e tal. 80% do que é secundário, ele se resolve por si só. 80%. 20%, em algum momento, ele vai se tornar importante. E quando for importante, eu faço. Claro que se eu estou com tempo sobrando, eu faço o que é secundário também, já resolvo e tal, mas 80% vai se resolver sozinho. Quando eu foco no que é importante, eu não tenho urgente. Eu elimino os urgentes, focando, trabalhando, planejando em cima do que é importante. E aí eu volto à questão do planejamento. O planejamento ele não pode ser engessado. Eu planejei assim, tem que ser assim. Não, às vezes você pode mexer no planejamento e pegar uma demanda urgente para fazer, porque aquilo que é importante fazer tem ainda um tempo. Sim. E aí você lida com aquilo que é urgente. Então o planejamento ele pode ser flexível. Tem que ser flexível, ele pode ser mexido. Né? Porque as coisas mudam, o mercado muda, as pessoas mudam. Imprevistos né? acontecem. Imprevistos acontecem, então eu tenho que saber. Agora eu lido melhor com o imprevisto quando eu estou planejado. Certamente. Senão eu passo a vida apagando incêndio. Porque toda hora alguém pede alguma coisa, você para tudo que você está fazendo para fazer aquilo. Toda hora. Principalmente se for uma pessoa incapaz de dizer não. Né? E eu encontro muitas pessoas, eu não sei dizer não. Eu falei, você não precisa dizer não. Diga sim dentro das suas possibilidades. Isso aí. Né? E que se não atenderem a pessoa dentro daquelas condições, a pessoa pode ter a possibilidade de resolver de outras formas também. Ela inclusive, ela Exato. própria. Então deixa que eu faço. Isso. Né? Deixa que eu faço. Muito legal. E assim, é relativamente simples. Aliás, é simples. É simples. E que às vezes as pessoas não fazem ou não sabem fazer. Né? Mas é realmente, às vezes, entender a real urgência, a real importância daquilo ali e colocar suas condições. Certo? E a pessoa, quando ela não responde, né, ela simplesmente assimila aquilo que outro trouxe e ela fica apagando incêndio, ela sai todo dia angustiada do trabalho, cansada, né, fez muito e não produziu nada. E acho que um sentimento também de até incompetência, né? Não tá fazendo o que deveria ser feito, né? Porque não foi produtiva. Exato. Né? Não foi produtiva, no planejado, ou porque não está planejado, ou porque não atendeu o planejamento em função de não saber dizer não, só se assoberbar, se encher de trabalho. Então, é uma competência que dá para desenvolver, saber aprender a dizer não. Né, dizendo sim. Muito bom, isso realmente faz toda a diferença. Bom, então voltando aos tipos de liderança, uma outra é a transformadora, a liderança transformadora. Eu vou até ler aqui que o Daniel Goleman, ele traz isso muito legal, é considerado o estilo mais positivo de todos em relação ao seu impacto no clima organizacional. É aquele que lidera pelo exemplo aos funcionários. Ele transforma os outros
pela transformação dele e pelo exemplo que ele dá, pelo exercício da liderança dele. Então, é uma liderança leve, né, uma liderança tranquila, né, que busca a transformação dos outros a partir do exemplo que ele dá. O seu exemplo. Né, a partir do seu exemplo. Realmente é o tipo de liderança que inspira, né? É você se colocar ali na equipe de uma maneira, como você disse, leve, que gere uma transformação coletiva, porque quando há mudança em si, né, há mudança nos demais também, né? Eu acho que isso acaba sendo muito natural, né, Paulo? O Gandhi dizia o seguinte, né? Seja você a mudança que você quer no mundo, né? Então, se o líder quer mudança lá no dia a dia dele, ele tem que mudar. Se ele não mudar, as pessoas que ele lidera não mudam. Né? Então, ele consegue mudar as pessoas através da mudança dele. Né? Muito legal. Uma outra liderança, que é a coercitiva, ela é muito parecida com a autoritária. Né? Ela expõe as diretrizes e delega a execução. Geralmente é um líder que não coloca a mão na massa. Né? Vai ser executado desse modo e ele não se envolve muito. Né? Então, e se a pessoa não fizer como foi combinado fazer, geralmente tem uma punição, por isso que ela é coercitiva. Ele impõe, e se não tiver, ele pune. Ele pune. A diferença entre a autoritária e a coercitiva é a existência da punição? Eu acho que é por aí, né? É mais isso aí. A autoritária geralmente ele não pune, mas ele coloca a mão na massa quando é preciso. A coercitiva não, geralmente ele delega. Ele apenas delega e entrega, quando não é feito também pune. Aí tende a punir. Né? Não é nada positiva. E uma outra liderança, tem mais duas, né? Uma outra liderança é a liderança coaching, né? Que foca no desenvolvimento dos liderados. E o líder coach, né, líder coach ou líder coaching, ele faz o processo de coaching. Então ele ouve as pessoas, ele faz perguntas, ao invés de entregar pronto ou determinar como tem que ser feito, ele pergunta como é que vocês acreditam que pode ser feito isso. Né? Então ele chama o pessoal para o processo. Né? É um pouco parecido com a democrática, né? Mas no coaching ele faz mais perguntas que na democrática. Interessante, né? Desenvolve ali a equipe, né? Ele busca justamente isso, desenvolver a equipe, faz mais perguntas que dá respostas. Ao invés de entregar as respostas, ele faz. Interessante, é uma atuação que me parece até de um mentor. De uma mentora que está ali. Na verdade, o líder ele precisa ter essa consciência de que ele é um mentor das pessoas, dos liderados. Ele é o coach ou mentor, né? Mentor, ele geralmente dá caminhos, né? O coach geralmente faz perguntas. Mas dá para fazer perguntas meio que direcionando. Fulano, o que você acredita que aconteceria se você fizer desse modo? Eu estou dando caminhos. Sim. A pessoa, nossa, vai ficar ótimo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Pronto, faz. Ou mesmo ela pode pensar e ter uma outra solução com base naquela pergunta. Também. Né? Mas o coach perguntaria assim, de que modo você acredita que pode ser feito? O mentor, coach, eu uso os dois, eu uso as duas ferramentas. O que você acredita que aconteceria se fizesse desse modo? Eu já estou norteando. A pessoa pode, nessa hora, me dizer, não tinha pensado nisso, eu vou fazer desse modo. Ou ela fala, desse modo é uma possibilidade, mas também, você há perspectiva, possibilidade da pessoa também trazer a sua contribuição. Certamente. E um outro tipo de liderança é a liderança agregadora. Né? O que é a liderança agregadora? O líder ele vai para além do profissional. Ele junta a pessoa, traz as pessoas. Eu dei exemplo dessa reunião de hoje que eu fiz nessa empresa e eram 9 participantes. Aliás, o dono estava 10 e eu 11. Estávamos no início da reunião 11 pessoas, que eu peço para o dono ficar só no início, depois ele sai para o pessoal ficar mais à vontade. Eu falei, pessoal, nós vamos começar hoje, essa nossa primeira reunião, foi a primeira reunião de implantação de mudanças, fazendo o seguinte, nos dando a conhecer, né, nos apresentando, falando coisas que os outros não sabem, né, sobre você. Eu vou começar por mim. E aí eu contei uma situação minha na minha vida que raramente eu conto. E que eles com certeza não sabiam, embora eu esteja lá desde maio, eles não sabiam. Né? E aí contei a situação em 1 minuto, contei a situação e tal, maravilha. E abri a porta. Aí a segunda pessoa falou que ela veio da Bahia, né, que ela passou muita dificuldade, parará.
De novo, ela contou histórico, ninguém sabia. Todos contaram coisa que ninguém sabia. E tem gente nessa empresa, lá nessa reunião, tinha um que tem 29 anos de empresa, o outro tem 17 anos de empresa, quem tinha menos tem 4 anos de empresa. E não sabia que não é tão disso. pouco tempo assim, né? Não é tão pouco tempo assim. Já dá tempo de se conhecer, Pois né? é. Mas o que se conversa no café, na hora do almoço? Às vezes sobre trabalho. Exato. Então foi o que eu sugeri a ele. Falei, pessoal, usa o tempo do café para conversar outras coisas. Conhecer os hobbies do outro. Conhecer o que o outro faz, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, né? O que ele faz no fim de semana, se ele frequenta igreja, se não frequenta igreja, que time de futebol ele torce, se ele costuma ir ao estádio. Coisas... Triviais, digamos, no dia a dia. Porque e que geram um entrosamento, um espírito de equipe, uma amizade, né? Que realmente fortalece o clima, né? Fortalece o clima. Né? E o interessante é que nesse trabalho, né, a questão do clima organizacional aparece muito. Nesse trabalho que eu estou fazendo, dos 9, 2 pessoas, 2 participantes, são aquelas pessoas que ninguém contrataria se fosse montar a sua empresa. Porque uma das perguntas que eu faço nessa consultoria diagnóstica é quem você contrataria para trabalhar com você e quem você não contrataria. E eu ouço todo mundo, né? E aí destaca aquelas que a maioria contrataria e aquelas que ninguém contrataria. E aí 2 pessoas que ninguém contrataria estão no trabalho. E elas ficaram tão maravilhadas com o processo, lá foram 2 horas de reunião, a gente trabalhou muito, trabalho de grupo e tudo mais. Ela falou, nossa, eu estava tão preocupado de estar aqui, eu queria saber até por que eu estou aqui. Eu falei, você vai saber, vai saber. Nós vamos conversar, vai ter um momento que nós vamos conversar. O que eu fiz? Eu trouxe essas pessoas porque quando eu me junto aos bons, eu me torno um deles. Né? Então eu trouxe essas 2 pessoas que elas não têm um bom entrosamento na empresa, embora estejam lá, uma está há 4 anos e a outra está há 7 anos na empresa. Não tem um bom entrosamento, porque são pessoas reclusas, né? Uma introvertida e tal, vão trazer para junto do grupo. Isso é agregar. Né? Então o líder agregador, né? Nesse momento lá eu fui o líder desse processo, é aquele que vai para além do profissional. Ele vai chamar as pessoas porque ele sabe que ela tem algumas necessidades que ele conheceu e que ela precisa, às vezes, de uma atenção especial. Sim. É o líder que fala assim, e aí, como é que está sua mãe? Sua mãe melhorou? Ela está bem? Ela já se mudou para cá? Então, fazer perguntas que um determinado momento conversou, por isso precisa conversar, saber, né? E aí, o teu filho melhorou e tal? Então, fazer essas perguntas que é extra-profissionais. Sim. Então, é o líder que agrega. Legal. Paulo, pelos tipos de liderança, né, que você falou, me parece ser muito comum, por mais que a pessoa tenha um perfil mais destacado, digamos assim, ela pode permear, né? Por exemplo, o líder agregador pode atuar como um líder coach, né? Assim como pode ser um líder transformador, né? É possível navegar nos tipos de liderança, não digo em todos, mas acredito que em alguns deles, né? Na maioria deles dá, e de acordo com a necessidade. Por isso que eu disse que o democrático tem momento que ele vai precisar usar... Ser mais autoritário. A autoritária, né? Autoritário dificilmente ele vai usar a democrática, se ele é autoritário mesmo. Sim. Mas ele pode, inclusive, usar a agregadora. Mesmo Sim. autoritário, em algum momento ele pode, né? Então dá para caminhar por todas elas, de acordo com o momento. Sim. E aí, falando em momento, é outra situação que o líder tem que ter muito, da responsabilidade do líder, é respeitar as diferenças individuais. As pessoas confundem muito o senso de justiça. Né? Senso de justiça, né, é tratar desigualmente os desiguais. Porque quando você trata igualmente os diferentes, você está sendo injusto, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que você pode chegar para ela e falar com voz forte, dar bronca, e ela vai levar numa boa. Tem outras pessoas que, se você chegar e falar mais alto, não precisa nem dar bronca, falando mais alto, ela já se assusta, já entra para dentro dela e já se retrai e já passa a não te escutar mais, no máximo vai te ouvir. Né? Então o líder tem que conhecer, por isso que é fundamental na liderança, no processo de liderança, conhecer as pessoas. Não dá para liderar, e aí eu vou afirmar olhando para você, não dá para liderar sem conhecer as pessoas. O líder que não conhece as pessoas e não se dispõe a servir as pessoas não serve para ser líder.
Pode abandonar, não serve para. É conhecer as pessoas e se dispor a servir as pessoas. Esse é o princípio da liderança. Assim, além de todo esse conhecimento técnico, comportamental, ainda é necessário ter essa sensibilidade, né? De, ao conhecer as particularidades e as diferenças de cada um, você conseguir, dentro do seu perfil, dentro do seu estilo de atuação, conseguir ter essa flexibilidade para lidar com as diferenças também de cada um, né, Paulo? Isso é de fundamental importância, porque quando você sabe lidar com as diferenças, Jéssica, você aí consegue extrair o melhor das pessoas. Porque você não extrai o melhor das pessoas pedindo igualmente para todos. Sim. Porque a mesma mensagem dita para duas pessoas, ela chega com intensidade diferente para cada uma delas. Exato. Ela não chega do mesmo modo. Então, se o líder não conhece as pessoas, ele não sabe o tom de voz que ele vai usar. Aí ele acha que pode usar o mesmo tom para todo mundo. Aí alguém não vai chegar para alguém. Enquanto alguns podem se sentir motivados com aquilo ali, outros podem ficar desmotivados. Então, por isso que é fundamental conhecer as pessoas. Mas um empreendedor que é líder, que tem uma empresa muito grande, ele não conhece todo mundo. Ele não precisa conhecer todo mundo da empresa, mas ele tem que conhecer aqueles que ele lidera. Sim. E que lidera os outros. Né? Tem empresas aí que tem líder que lida só com 10 pessoas. A empresa tem 1.000 funcionários, mas ele lida com 10 pessoas. E essas 10 pessoas lidam com outras tantas que lidam com outras tantas. E aí é aquele processo de pedra na lagoa, né? É uma onda que se cria. Né? Uhum. Então, se o líder faz bem com os líderes dele, eles vão fazer com os outros, e toda a empresa vai falar o mesmo idioma. Né? E os resultados vêm, né? Exatamente. Né? É uma das coisas mais importantes. É o que se busca, né? Em tudo que a gente faz, né? Quando a gente fala de resultado, a gente não fala só de resultado financeiro, né? Esse é um deles. E aí eu quero citar Peter Drucker. Peter Drucker diz o seguinte: lucro resulta de coisas bem feitas. Então, se o líder quer lucrar com seus resultados, e aí nós estamos falando de qualquer tipo de lucro, não só o financeiro, faça bem feito. Fez bem feito, os resultados vêm. Né? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas, decisões, ações e resultados. O tempo todo. Nós estamos fazendo o tempo todo isso aqui. Escolhendo, decidindo, agindo e colhendo resultados. Né? A falta de ação já é uma, aspas, ação. Né? Eu não vou fazer nada para ver como é que fica. Vai piorar. Não vai colher nada. Vai piorar, vai colher resultado ruim. Né? Vai colher resultado, mas ruim. Né? Paulo, se você tivesse que definir liderança em uma frase, qual seria? Pois é, e aí eu vou recorrer ao James Hunter, no seu livro Monge Executivo, mas com um complemento. Né? É uma frase que ele define no livro, que ele diz o seguinte: liderar é conseguir que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito. Ponto. E aí eu acrescento: sem ferir valores e crenças de nenhum dos dois. Isso é liderar. Uhum. Porque quando eu lidero ferindo valores e crenças, eu vou lá para a liderança autoritária, que não está nem aí para nada. Impõe, quer fazer, gerar resultado, não faz desse modo mesmo e tal. Mas a liderança de servir mesmo, de colocar a serviço, é fazer com que os outros façam entusiasticamente. E entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que significa em, dentro, e theos, Deus. Né? Então é fazer a coisa de tal modo como se você tivesse Deus dentro. E se nós quisermos, nós temos, né, o Espírito Santo dentro da gente. Né? Então, fazer com esse propósito. Fazer que as coisas fluam para melhorar para o outro. Toda vez que melhora para o outro, melhora para mim. Isso é outra coisa. O líder, toda vez que ele faz algo para melhorar para os seus liderados, vai melhorar para ele. É a lei do retorno. Né? Uhum. São Francisco de Assis já dizia, né? É dando que se recebe. Se recebe. Né? Então, você oferece e o retorno vem. Isso aí, certamente. Então essa para mim é a melhor definição, né? E para fazer isso, aí você cai numa outra definição de liderança, que ela está implícita, né? Mas liderar é inspirar pessoas, ponto. Né? Então, mas a inspiração está implícita nessa frase do James Hunter. Ótimo, Paulo. Obrigada por compartilhar, né, tanto conhecimento, tanta experiência conosco. Para fechar, eu gostaria que você desse uma dica, né, para os nossos queridos espectadores que queiram, que precisem se desenvolver como líderes.
como eles começam, o que eles precisam fazer, né? Quais dicas que você recomenda para que eles realmente alcancem novos resultados como líderes? Jéssica, antigamente, a gente, para aprender certas coisas, quando eu falo a gente, é o pessoal da minha faixa etária, né, que está na faixa etária dos 60 para mais, eu estou com 70, um corpinho de 69, diga-se de passagem, eu brinco sempre assim. Nós tínhamos que recorrer a pessoas e livros, não tinha muita alternativa. Né? Você aprendia liderar olhando os outros, observando os outros e aos livros. O livro não saiu de moda. A observação das pessoas também não saiu de moda. Você pode pegar algumas pessoas que você admira como líderes e seguir. Mas hoje tem muitas alternativas. Hoje tem vídeos, tem filmes que tratam de liderança, recortes de filmes. Né? Nós podemos pegar aí o Gladiador, tem um recorte lindo do filme Gladiador, se você colocar lá no YouTube, né? Recorte do livro do filme Gladiador que trata de liderança. Né? Tem o Invictus, do Nelson Mandela, né? Tem um recorte que trata da liderança. Tem o Diabo Veste Prada. Tem o filme todo, esse filme que eu estou recomendando, assista todo ele com foco na liderança, que você vai aprender a liderar, né, assistindo esse filme. O Diabo Veste Prada, que é uma liderança autoritária. Né, a Miranda, que é a chefona lá, ela tem papel de chefe, é liderança autoritária, faz o que tem que ser feito desse modo, e PT, saudação, não tem conversa, né, mas tem Mas é um tipo de liderança que é importantíssimo a gente aprender para, inclusive, claro, não se espelhar no que não é positivo, pois né? Né? Mas ela consegue resultados, ela tem seguidores, inclusive, então tem gente que segue esse tipo de liderança. Né? Agora, ela traz consequências, como, por exemplo, turnover. Numa empresa, as pessoas saem. Né? Abandono, esse tipo de líder, ele é abandonado, as pessoas não ficam servindo esse líder. Né? Então tem vídeos e mais vídeos, se você colocar lá, então hoje tem acesso. É possível se espelhar, né? Modelar comportamentos de pessoas que inspiram, que trazem, apresentam resultados que a gente gostaria de obter. Que tragam resultados, né? Que tragam o resultado que eu gostaria de obter. Né? Como livro, eu indico O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Né? Então é uma história contada, que é um fim de semana, num retiro que eles passam, e tem lá figuras, eu não vou dar spoiler do livro, mas só vou falar, tem 5 figuras distintas lá. Tem a do monge, que foi um grande executivo, tem um executivo que está participando desse fim de semana, desse retiro, tem um sargento, tem uma professora de educação física, tem uma enfermeira e tem um pastor. Então, 5 pessoas totalmente diferentes. E ele vai trabalhar no fim de semana. Então, é um livro de leitura fácil. E esse livro eu ganhei quando eu fiz 50 anos. Né? Então, 2004. E agora, quando eu fiz 70 anos, agora em julho, eu ganhei O Espírito da Liderança, que é do Patrick Lencioni, e que eu li numa ida. Eu fui agora aplicar o Empretec em Itabaiana, no Sergipe. Então, eu li esse livro na ida. Né? E acabei ficando lá sem livro para ler, porque eu tinha levado só esse livro, né? Aí tive que buscar na internet coisa para ler. Mas é um livro encantador, fantástico, muito gostoso de ler, né? E ali ele trabalha os 2 motivos da pessoa que quer liderar, né? O primeiro é servir e o outro é ser recompensado. Outro que eu indico, e aí são 2 do mesmo autor, que é A Arte de Influenciar Pessoas, do John Maxwell. O John Maxwell é considerado um dos maiores líderes do mundo. Ele trabalha com liderança, ele tem mais de 30 livros sobre liderança. Eu devo ter uns 15 dele, né? Então tem muito livro. Ele diz o seguinte, sozinho não se chega a lugar algum. Eu discordo, né? Dele, me permita o John Maxwell, como ele não está aqui para se defender, eu vou discordar. Mas se chega, que é o mesmo lugar, que é algum lugar. Né? A pessoa não evolui, né? Ela não sai. Né? Então, nesse sentido, ele está certo. A pessoa não se movimenta, né? Sozinho. Sozinho você consegue ir mais rápido, mas não consegue ir longe. Né? É uma frase junto conhecida. Vai mais longe. Junto, né? Você vai mais longe, e eu acrescento, com mais segurança. Né? Por isso que é importante equipe, né? Trabalho em equipe. E um outro dele, do John Maxwell, é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Ele trabalha aqui diversas leis da liderança, até tem lá no meu canal algumas que eu gravei, que são leis fundamentais se eu quero liderar. Eu tenho que seguir essa lei. Né? Lei que eu me imponho, na verdade. Né? Né? Lei que a própria pessoa se impõe. Então, essas são as 4 recomendações que eu faço, mas tem muito livro de liderança aí, e muitos livros bons. Paulo, muito obrigada pelas dicas tão preciosas. Anotem aí esses livros, né, que o Paulo
sabiamente recomendou para a gente. E eu quero aproveitar também, né, para relembrar, para indicar o portal do Sebrae Espírito Santo. A gente tem diversos conteúdos, a gente tem cursos online, não só online, mas temos diversas capacitações também presenciais sobre liderança, sobre outros temas também de gestão. Então, contem conosco. A gente tem também uma solução em nosso portfólio chamada Coaching Executivo, onde você chega do estado atual até um ponto desejado, com várias sessões, né, de mentoria, de aconselhamento, com o uso de diversas ferramentas de coach para você chegar aonde você deseja. Contem com o Sebrae e continuem conosco acompanhando aqui o Sebrae On em vários episódios muito bacanas. Obrigada, Paulo, e obrigada a todos que estiveram conosco.